Você sabia que dois adolescentes canadenses conseguiram mandar um Lego para o espaço? E essa história aconteceu em 2012, em que os adolescentes canadenses chamados de Matthew Hu e Mohamed Assad acabaram mandando um bonequinho de Lego em um balão atmosférico para o espaço. Basicamente, eles lançaram para a atmosfera um boneco de Lego acoplado com uma bandeira do Canadá e um balão de gás hélio, junto com câmeras e GPS, e o balão acabou atingindo uma altitude de 24 mil metros. Então eles conseguiram registrar todo esse processo ali com essas câmeras acopladas em um voo que durou cerca de 1 hora e 37 minutos. E esse projeto maluco e ambicioso desses dois adolescentes custou aproximadamente $400 canadenses e levou só 4 meses para ficar pronto e ser concluído. Se por um acaso você caísse em um buraco negro, será que você conseguiria sair de lá? De forma muito básica, a única chance de você conseguir fugir de um buraco negro é se você não tiver passado do chamado horizonte de eventos. Caso você esteja em uma distância no buraco negro em que você consiga fugir antes de passar do horizonte de eventos em uma velocidade menor ou igual à da luz, você até tem uma chance de conseguir escapar sem ainda suportar o calor ali ao redor. Mas o que é que acontece se você ultrapassar o horizonte de eventos? Primeiro, que se você ultrapassar a barreira do horizonte de eventos de um buraco negro, você vai precisar de uma velocidade acima da velocidade da luz. Por isso é considerado um lugar em que nem a luz consegue escapar. Fora que você vai ser afetado por uma gravidade muito intensa, que vai esticar o seu corpo a um ponto em que você vai sofrer com um processo de espaguetização. E se por um milagre você acabar sobrevivendo a todos esses processos, você vai ficar caindo infinitamente. E basicamente sobre as suas vistas você vai conseguir ver momentaneamente todo o universo passando diante dos seus olhos. Porém você vai ficar caindo infinitamente. Porque no fundo de um buraco negro existe algo chamado de singularidade, em que basicamente o tempo e o espaço não funcionam da maneira que a gente conhece. Então se por um acaso algum dia isso acontecesse com você, a única dica que eu te daria é apenas aprecie e aceite a maravilhosa vista do universo que você terá. Alguma vez você já se perguntou como é que as gigantescas plataformas de petróleo são colocadas em alto mar? E existem dois tipos de plataformas que são utilizadas, as flutuantes e as fixas. As mais comuns são as plataformas fixas, elas são utilizadas em profundidades de até 180 metros e elas são colocadas através de módulos que são construídos presos ao subsolo oceânico, que é fixado através de um pilar gigantesco ali de aço. E em águas mais profundas é utilizado a plataforma flutuante. Elas são construídas em terra firme e depois são levadas até o local de instalação. Basicamente é rebocada por um barco. São fixadas ali no fundo do mar através de âncoras que pesam toneladas para segurar aquele peso. Mas essas também utilizam um sistema de lastros para estabilizar ali a plataforma no mar. Além disso, também utilizam estabilizadores para contrabalancear o movimento das ondas, para estabilizar ali a plataforma sem que ela balance demais. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e seguir a gente para mais. Um abraço! Em meados de 1828, apareceu na cidade de Nuremberg, lá na Alemanha, um jovem que não sabia andar direito, falar direito e muito menos se expressar direito. Mas ele tinha em suas mãos uma carta que contava um pouco sobre a sua história. E resumidamente essa carta dizia que ele havia sido abandonado pela sua mãe quando era bebê e deixado aos cuidados de uma outra pessoa. Porém, essa pessoa que supostamente cuidou dele, deixou ele trancado em um porão a sua vida toda e basicamente o alimentava com pão e água. Mas aparentemente também existia um certo pedido nessa carta, que o colocassem na cavalaria, assim como seu suposto pai no passado. Mas como ele não sabia se comunicar e mal conseguia andar direito, eles colocaram ele sendo criado no anexo ali da prisão e cuidavam dele. Até que com o tempo ele conseguiu se desenvolver e aprender até bem rápido, e conseguiu se comunicar melhor e aprender a falar melhor, ler melhor. E o nome dele na realidade era Kaspar Hauser. E o principal guarda que cuidava dele ali na prisão acabou se apegando muito a ele e acabou adotando mesmo, fazendo com que ele tivesse um desenvolvimento educacional ainda maior e também nível de etiqueta maior. Até que um belo dia ele começou a receber a tutela de um professor. Até que um belo dia, infelizmente, ele foi apunhalado em seu peito e teve sua bolsa roubada. E infelizmente nunca descobriram quem foi esse homem desconhecido que o feriu. Só que infelizmente, alguns dias depois desse ocorrido, ele acabou falecendo. Só que até hoje ninguém conseguiu descobrir de onde aquele menino havia surgido. E existem muitas teorias para esse enigma que dizem que na realidade ele era filho de nobres e era herdeiro de um trono. E só em 1996 e depois em 2002 que fizeram exames de DNA para saber se ele era realmente filho de alguma família real. Em um deles não deu nenhum tipo de compatibilidade, porém no segundo teste que foi feito deu um certo grau de compatibilidade ali. Então a hipótese que ele poderia ser sim da família real da época não pode ser descartada, porém até hoje não houve uma solução para o enigma de Kaspar Hauser.
Todo mundo já deve ter ouvido falar da famosa e apavorante história da boneca Annabelle, e que ela é baseada em fatos reais. Mas você já se perguntou onde é que está a verdadeira boneca que deu origem a essa história toda? Depois que o casal Warren solucionou o problema das jovens Dora e Angie, eles se comprometeram a guardar a boneca. E desde então ela está guardada no Museu do Oculto dos Warren, lá em Monroe, em Connecticut, nos Estados Unidos. E esse museu hoje em dia é gerenciado pelo Tony Spera, que é genro do casal Warren. E em 2022, a caixa com a qual a Annabelle está guardada passou por reparos e teve que ser aberta e trocada. Só que para isso tiveram que tomar o maior cuidado possível, ou seja, não faltou oração e água benta. Mas e aí, você realmente acredita que ela existiu ou que é só balela contada por aí? Esse livro é simplesmente um dos livros mais estranhos, bizarros e gigantescos escritos na era medieval. O nome dele é Codex Giga, e ele é um livro que é considerado por muitos a Bíblia do Diabo. Só pra você ter uma noção, ele é tão pesado que pesa aproximadamente 75 quilos. A origem dele é de um monastério vindo lá da Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. O autor desse livro é desconhecido, mas a lenda mais famosa diz que um monge condenado à morte chegou a escrever esse livro aí. E supostamente em um ato de desespero, ele prometeu que escreveria um livro que glorificaria o monastério para todos sempre, e faria isso em uma única noite. Só que pela forma que o livro é e como foi escrito, era humanamente impossível isso ter acontecido na época. Então, segundo a lenda, para que ele pudesse completar isso em uma única noite, ele supostamente fez um pacto com o diabo. E como moeda de troca ali pro tinhoso, ele vendeu a sua alma para completar esse livro. E esse livro possui diversos conteúdos ali, desde a Bíblia Vulgata, que era a Bíblia utilizada em latim na época, além de conteúdos sobre medicina, exorcismo, encantamentos da época e até mesmo uma enciclopédia. A página mais famosa desse livro é com certeza essa daqui, que é supostamente uma ilustração do Tinhoso. E é por conta desse desenho macabro que ela recebeu esse nome de Bíblia do Diabo. Ele ficou ali no monastério por muitos anos, até que um belo dia o exército sueco, durante a Guerra dos 30 anos, levou o Codex Gigas para sua terra. E o que era apenas um livro de espólio de guerra se tornou fruto de muitos estudos, e hoje ele está na Biblioteca Nacional da Suécia, onde é feita diversas pesquisas e estudos a respeito dele, sendo uma obra extremamente valiosa. Você já deve ter ouvido falar que o nosso Sol funciona a partir de fusão nuclear. Mas como é que essa fusão nuclear acontece? Como que ela funciona afinal? Primeiro a gente precisa entender que isso não é nada fácil de fazer acontecer, até porque a temperatura tem que estar de um jeito muito alto e muito absurdo, ao ponto dos átomos perderem os seus elétrons no processo. Isso, na verdade, é um plasma, o que pode fazer com que os núcleos e os elétrons possam se movimentar livremente ali no processo. Os núcleos possuem cargas positivas, só que isso faz com que eles se repelem um dos outros. Só que para a fusão nuclear acontecer, eles têm que trabalhar juntos. Só que para isso acontecer, precisam estar em um estado muito acelerado. Só que para isso tem que estar muito quente, ou seja, a milhões de graus Celsius. Isso acontece muito fácil no nosso Sol, porque no caso de estrelas como ele, a temperatura é tão grande que os núcleos acabam se juntando, gerando núcleos cada vez mais pesados e com muito mais energia propagada ali. Só para você ter uma ideia, a grande maioria dos elementos da tabela periódica que a gente conhece hoje em dia, ou que possa vir a descobrir, são todos criados basicamente a partir de fusões nucleares. Um grande exemplo disso são aqueles elementos criados a partir de explosões de supernovas, que criam temperaturas absurdas, gerando novos elementos por aí. Só que um grande ponto sobre a fusão nuclear é que se ela for dominada por completo e conseguirmos gerar mais dela, poderemos gerar mais energia limpa que salvará o nosso planeta. Só que infelizmente é um processo muito difícil e muito caro de acontecer, porque precisa de várias usinas nucleares no planeta que funcionem perfeitamente para poder gerar essa energia. Você muito provavelmente não sabia que o seu corpo brilha. E por mais louco que isso pareça, isso sim é verdade. O corpo humano possui uma bioluminescência natural. E esse brilho natural é gerado a partir dos radicais livres, que são gerados a partir de reações químicas que existem no nosso corpo, como por exemplo a reação à gordura corporal, o que acaba gerando fótons, ou seja, partículas de luz. Ok, você já entendeu que o seu corpo brilha, mas como você vê essa luz? E a triste realidade é que você não consegue ver essa luz, até porque ela é 1000 vezes menor do que conseguimos enxergar a olho nu. Mas essa luz pode ser identificada sim, através de câmeras extremamente sensíveis. Seria essa então a famosa aura que muitos dizem que nós temos? Nessa construção aqui fica o buraco mais fundo que o ser humano já conseguiu cavar. E vocês devem estar se perguntando por que é que cavaram um buraco tão profundo assim? E esse projeto de escavação fazia parte de um estudo científico da União Soviética.
E a intenção deles era basicamente saber qual era a maior profundidade que era possível ser cavada e, além disso, descobrir o que tinha lá dentro do buraco. E eles conseguiram fazer algumas descobertas muito interessantes, como a descoberta de fósseis de microplânctons e plânctons de bilhões de anos atrás. Além disso, eles também descobriram que tinha uma água que estava ali presa no subterrâneo, e é uma água que provavelmente nunca sairia para a terra firme se não fosse escavada. E esse projeto, infelizmente, não foi para frente, porque o equipamento começou a ficar cada vez mais caro e cada vez mais inviável o investimento para poder cavar cada vez mais fundo, até porque as altas temperaturas influenciavam de uma forma que os equipamentos acabavam sendo destruídos, e eles não chegaram nem na metade do caminho para poder chegar lá no centro da Terra. E se você gostou desse conteúdo aqui e gostaria de ver mais como esse, basta deixar o seu like aqui e seguir a gente para acompanhar os próximos vídeos.